Boa noite, vamos começar a nossa palestra sobre o canal de Keltner, Keltner Channel. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Manif Invest. Hoje é 17 de janeiro de 2012 e vamos falar sobre então Keltner Channel. Keltner Channel é um indicador que é bem parecido com a banda de Bollinger. Ele tem em vários aspectos, ele tem bastante semelhança. É um indicador de volatilidade, é um indicador tipo envelope e ele mostra algumas coisas. Um ponto que ele mostra de cara é um mercado ou ativo sobrecomprado ou sobrevendido. Ele tem uma banda superior e inferior. Na época que foi feito, né, que Keltner fez esse indicador, inclusive ele escreveu um livro, né, justamente como ganhar dinheiro em commodities, por Chester Keltner. E na época o pessoal não olhava o candlestick, eles olhavam o gráfico de barras. Então eu vou começar a primeira coisa. Óbvio que a gente não precisa trabalhar com gráfico de barras, mas nesse primeiro momento eu queria começar com gráfico de barras para gente, enfim, para começar o dia aqui. Falando um pouquinho sobre Keltner, ele tem uma média central. Deixa eu buscar primeiro o indicador aqui. Ele tem uma média central que aqui não aparece. E essa média central é muito simples. Ele pega a máxima mais a mínima mais preço de fechamento, divide por 3. E aí pega esse valor e você usa uma linha central de 10 períodos, pode usar de 20 períodos. O Keltner usava de 10 períodos. Aí ele se torna uma média móvel simples de 10 períodos, utilizando essa fórmula: máxima mais mínima mais preço de fechamento dividido por 3. Em cima dessa média, eu busco a banda superior e a banda inferior. Aqui no Shark, ele, enfim, me dá um padrão de banda, é esse que aí está. E analisando, não consegui muito identificar como é que ele chegou nessas bandas. Mas para o propósito inicial dessa palestra, elas servem perfeitamente para nos mostrar algumas estratégias. Keltner é usado de uma forma muito parecida com as bandas de Bollinger, ou seja, ele nos mostra se o papel subiu demais ou caiu demais. E outra coisa, como banda de Bollinger, também é interessante, utilizando o Keltner, usar um outro indicador. E está aqui o estocástico lento, que é o meu indicador preferido, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 70. Ou seja, eu não faço nada sem banda de Bollinger. Desculpa, eu não faço nada sem o estocástico. Então, Keltner com estocástico, banda de Bollinger com estocástico, MACD, não preciso de estocástico, mas eu não uso MACD, eu uso estocástico. O ponto interessante aqui é que, da mesma forma que a banda de Bollinger, quando ele rompe a banda inferior, numa lateralidade, primeira estratégia, portanto, numa lateralidade, rompeu a banda inferior, ele vai voltar para a banda superior. Primeiro volta para dentro para buscar a banda superior. Rompeu para fora a banda superior, ele vai voltar para dentro para buscar a banda inferior.
e assim por diante. Então essa é uma estratégia que também está presente nas bandas de Bollinger. Uma outra característica eu quero ver se eu consigo enxergar aqui. Eu vou conseguir, infelizmente, enxergar, mas muito mais na venda do que na compra. Da mesma forma que nas bandas de Bollinger, né, ele rompendo a banda para baixo e as bandas vindo para baixo, no caso aqui, veja que ele não abre como as bandas de Bollinger abrem. Ele vem mais ou menos dentro de um padrão de envelope mesmo, ou seja, as bandas vão praticamente paralelas. E nesse caso aqui, à medida que ele vem rompendo para baixo, ele vai te dando ponto de entrada, ou seja, no caso aqui uma venda. Infelizmente eu não vejo compra aqui. Deixa eu ver se tem alguma compra aqui. No caso seria quase uma compra. Aqui, por exemplo, tá aqui. Olha aqui outra compra. Ou seja, ele sai de uma banda inferior, ou seja, veio banda inferior. Quando ele volta para a banda superior, ele tende a buscar. Quando ele volta para dentro da banda, ele tende a buscar a banda superior. E normalmente a gente vai ver aqui que quando ele sai da banda inferior, o estocástico está sobrevendido. Quando ele busca a banda superior, o estocástico está sobrecomprado. Então é bem interessante isso. É bem interessante esse padrão. Então quando ele vem rompendo para cima, aí exatamente como banda de Bollinger. Ele veio e fechou para cima, aí ele abriu acima do topo anterior, o entro comprando. E obviamente no início você tem uma compra melhor. A partir do momento que ele já subiu muito, fica mais complicado você entrar comprando. Então duas estratégias simples de Keltner. No miolo você não faz nada. Se ele não vem rompendo para cima, rompeu para cima, né, e vem fazendo topos consecutivos mais altos, você entra comprando no início dele. Para baixo a mesma coisa, como a gente viu aqui. Agora é venda. Ele tem que fechar primeiro. Fechou para fora, vindo para baixo, fechou para fora. Beleza. Ou seja, não é nesse candle aqui que ele abriu e fechou para fora. Ele fez um doji aqui. Ele abriu dentro da banda, fechou para fora da banda. Quando ele rompeu a mínima desse dia, você entra vendendo. E a banda serve como seu stop. Alfinetou, vem vindo. Quando você vê, ele alfinetou, mas não fechou. Isso no gráfico diário. Ele não fechou fora da banda. Tem gente, inclusive, que usa a média das bandas, principalmente no Forex. Eles usam a média das bandas. Atingindo a média das bandas, é o stop. Para ser mais conservador, ele fechou dentro da banda, aí sim é teu stop. Então aqui alfinetou, continua vendido. Vendido. Teu stop vai ser aqui. Fechou aqui dentro, hoje fechou. No próximo candle, quando ele abrir, vai abrir dentro da banda, zero a posição. Então você vendeu aqui a 67,70, que é BOVA 11. Vendeu a 67,70. E você estopou aqui na abertura quando ele abriu a 64,92. Ou seja, você ganhou aqui 4%. Uma estratégia que eu gosto muito para otimizar essas saídas é traçar minha linha de tendência de baixo, exatamente como aquela operação também, seja de banda de Bollinger, seja aquela operação, né, que eu apelidei, né, aquela operação com a média de 8 períodos, aquela operação macaquinho. Rompeu a linha de tendência de baixo nesse caso,
que aqui não vai fazer muita diferença, tá certo? Se eu traçar agora aqui, bom, essa é uma estratégia. Eu vou fazer com gráfico de barras, depois eu vou repetir com gráfico com candlestick. Uma estratégia então é essa, vindo para baixo, entra a posição vendida ou posição comprada. E aqui da mesma forma, né, para otimizar a sua posição, você entra traçando aqui a sua linha de tendência de alta. E você tem na média das bandas o ponto impreterível de zeração. Então nesse caso aqui ele fez um fundo abaixo desse aqui, eu já teria estopado por aqui. O que aconteceu? Acabou respeitando a média da banda, ou seja, não entrou e acabou subindo, porque ele fechou aqui, ele perdeu aqui. Na verdade não teria estopado não, porque ele perdeu a linha de tendência de alta. Na verdade eu teria estopado aqui, teria saído fora assim. Eu teria saído fora e não teria entrado mais aqui. Se você utilizar, às vezes funciona a favor, óbvio que às vezes não funciona. Você aqui poderia ter, em vez de ter saído aqui a 6 a 66, você saiu aqui, não aqui, não aqui. Ele fechou aqui, você teria zerado um pouquinho acima do valor aqui. Eu saí aqui em torno de 66 de 15, ele me estopou aqui a 66 de 75, 66 de 70. Então ele fechou um pouquinho para cima. Enfim, então essa primeira estratégia rompendo a banda superior e correndo por cima dessa banda superior é ponto de compra. E o inverso é verdadeiro, como tem aqui. Uma outra situação é entrar comprando. Aqui mesmo a gente pode ver, ele veio e testou para fora, fechou dentro da banda, abriu fora e fechou dentro. Abriu fora, fechou dentro, rompendo a máxima desse candle que ele fechou dentro. Ou seja, ele fez máxima aqui em 65,10. Então rompendo 65,10 seria um ponto de compra para essa estratégia aqui. Então rompeu nesse dia aqui, rompeu 65,10, gente comprando. Qual é o objetivo? O objetivo está ali, buscar a banda superior. Nesse caso aqui também, eu vou usar, eu particularmente gosto de usar a minha linha de tendência de alta, para não deixar o negócio muito solto. Enfim, então peguei esses dois pontos aqui. E enfim, acabou vindo para fora no primeiro momento aqui. À medida que o papel vai subindo, eu vou subir no meu stop também. Então aqui ele fez um doji. Enfim, eu até venho em algum lugar por aqui. Enfim, ele abriu fora, veio para dentro. Eu já posso botar o meu stop por aqui, ou então até nessa máxima aqui. Apesar dele ter saído da banda, ele não fez uma mínima abaixo de 66 de 10. Eu continuo posicionado. Nesse caso aqui, o que eu faço? Eu ajeito a minha banda, e a gente sabe que 45 graus, até 45 graus de inclinação é interessante. Menos de 45 graus não faz, porque 45 graus é céu de brigadeiro, seja para cima ou para baixo. Então aqui 66 de 10 não foi estopado, ele veio para cima, alfinetou, subiu, alfinetou e subiu, eu traço para cima aqui outra vez, pegando essa mínima. Ele abriu aqui em cima, quando ele alfinetou para baixo eu pulei fora, porque ele perdeu a linha de tendência de alta e perdeu o suporte anterior. Pulei fora. De qualquer maneira, nesse dia aqui que ele fechou fora da banda, aqui já é para estopar.
porque você não sabe se ele vai voltar para dentro ou se ele vai continuar subindo. Então o call de saída, a pedida de saída é muito objetivo. Compra, fechou fora, fechou dentro, abriu, rompeu na máxima desse candle que fechou dentro, compra. Fechou fora ou rompeu a banda, né? Final do dia rompeu a banda, tá fechando fora, eu não preciso nem esperar o dia seguinte. Principalmente, quer dizer, se você não estopou nesse dia, impreterivelmente você vai abrir dentro da banda, já nessa banda você pula fora. Então tá aqui uma estratégia onde ele sai de uma banda e vai para outra, seja de baixo para cima, seja de cima para baixo. Muitas vezes ele está derivando, mercado em deriva, a gente fica fora. Tá certo? Então vamos ver mais uma posição aqui. Ele vinha vindo, nesse vai não vai, vai não vai, fechou dentro. Veio de dentro para fora. Aqui fechou fora, abriu fora, fechou dentro, rompeu essa mínima. É para entrar. Ele entrou, na verdade ele já abriu com gap, né? Não, desculpe. Ele fechou, não é aqui, é aqui. Ele abriu praticamente em cima, enfim. Essa aqui não é uma compra tão boa, ele deveria ter fechado aqui, desculpa, fechou fora, fechou dentro. Não é isso mesmo, fechou fora, fechou dentro. Aqui, rompendo aqui, seria uma entrada. Objetivo, banda inferior. Passou um calorzinho aqui e tal. Não estopou, não tem motivo para estopar aqui. Ele não rompeu a banda. Alfinetou aqui um pouquinho, mas fechou em cima. Quase, por muito pouco mesmo. É que você não foi estopado aqui. Se tivesse aberto nesse dia aqui, fora da banda, aí sim seria o stop. Abriu já para baixo, alivia, peça um calorzinho aqui, veio vindo. Se de algum lugar aqui você estopa. Esse aqui é o call da saída. Ah, mas aqui é um outro trade. Saiu da banda superior, veio para a banda inferior, bem sobrevendido já. Ou seja, nesse caso aqui, fechou fora. Porque a outra venda, né, você saiu por aqui em algum lugar quando ele veio para fora. Aqui seria uma outra operação. Ele poderia ter vindo para baixo aqui e voltado a subir. Como você não sabe, você estopa aqui. Então você tem as duas operações. Ou você vem rompendo a banda, ele vem trabalhando fora da banda e a banda inferior trabalha como resistência, você entra numa posição vendida, né? Ou você entra de uma banda para outra. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Abriu, veio, testou, fechou dentro, abriu fora, fechou dentro. Esse é o sinal. Abriu fora, fechou dentro, rompeu a máxima, eu entro comprando. Vai buscar a banda superior. Aqui, fechou fora, não abriu fora para fechar dentro, quer dizer, ele abriu aqui fora e fechou dentro, mas ele tinha que ter fechado fora, aberto fora, fechou fora, abriu fora, fechou dentro. Ele abriu fora, fechou dentro. Aqui até acabou dando certo, mas eventualmente, primeiro, o corte não foi tão bonito, ele ficou derivando aqui um tempão para depois vir para dentro. Eu vou mudar agora aqui, vou traçar, botar os candles, que é o que a gente trabalha mais, para a gente ver essas operações aqui. Então nesse caso aqui, ele vinha trabalhando fora, abriu fora, fechou dentro. Aí você usa exatamente as mesmas estratégias. Aqui eu tenho o que? Um Harami de queda. Uma entrada agressiva no Harami de queda seria perdendo essa mínima. Perdeu a mínima, eu entrei. Ele já abriu até com gap. Gap a gente sempre fica com o pé atrás. Enfim, entrou. Vai buscar a banda inferior. Aqui fez o Harami, pulou fora. Outra estratégia foi lá embaixo. Abriu fora, fechou dentro.
Rompeu aqui, eu tenho o Harami, que é uma compra, seria uma compra agressiva, né? Aqui, compra conservadora aqui, mas usando banda de Keltner. Ele abriu fora, fechou dentro. Aí no próximo eu entro comprando, rompendo a máxima eu entro comprando, com objetivo no topo anterior, na banda superior. Rompeu a banda superior, em algum momento, enfim, eu pulo fora. Nesse caso aqui, não é ponto de venda. Por que não é ponto de venda? Porque ele fechou fora e já abriu dentro. Então aqui você não entra posicionando. Aqui abriu fora, fechou dentro. Não é interessante porque o interessante é que ele faça como aqui, olha. Ele tem dois, pelo menos uns dois candles aqui para fora. Ele abriu aqui, abriu na máxima gap, fechou gap, não foi interessante. Aqui também não é ponto de entrada. Nesse caso aqui, tudo bem, ele testou a banda inferior, veio buscar a banda superior. Aqui o trade foi muito curto. Ele abriu fora. Na verdade aqui não é nem uma compra muito interessante. Porque ele tem que abrir fora, abrir dentro e fechar fora. Mas nesse caso aqui, ele abriu, já vinha trabalhando fora, abriu fora, fechou praticamente dentro, enfim, fechou dentro. Perdendo a mínima desse dia aqui, deu uma venda, foi lá embaixo. Ou seja, a gente tem que buscar as operações que dão corte limpo para baixo, paf, corte limpo para cima, paf, e sair desse emaranhado aqui, sair dessa volatilidade. Ou seja, a ideia é exatamente pegar essas batidonas. Aqui ele, olha só, ó, ele fechou fora, ele fechou dentro. Desculpa, ele abriu dentro, fechou fora. Aí aqui, enfim, foi mais ou menos, não confirmou. Mas aqui seria uma entrada falsa. Ele abriu fora, fechou dentro. Só que na verdade não é entrada falsa. Sabe por quê? Porque você tem que entrar comprando, rompendo a máxima desse candle. Como ele abriu para fora, o que aconteceu? Esquece essa daqui. Abriu fora, fechou dentro. Rompeu para dentro. Entra comprando, busca a banda superior. Aqui não rompeu a banda, fica fora. Nesse momento aqui valeria uma venda. Fechou fora, rompeu esse suporte aqui, entra vendendo. O trade foi curto, tudo bem. Tá certo? Aí que tá, eu não consegui botar a média móvel por exatamente. Esse era a questão que eu estava levantando com o nosso pessoal. A fórmula é exatamente essa aqui que o Passarella postou. Ou seja, esse typical price, quer dizer, essa média interna, pegando pegando a máxima mais a mínima mais fechamento divide por 3. Esse é o typical price, que é a média aritmética, enfim, que o Keltner usa de 10 períodos. Você pode usar de 10, pode usar de 20, enfim. Aí é questão. Mas se o cara usa de 10, o primeiro enfim, estudo, a primeira tentativa de você trabalhar vai ser com 10. Você pode usar 20 também, como na banda de Bollinger. Tá certo? Então aqui ele não me permite fazer isso. Eu pelo menos não entendi como é que eles apresentam essa como é que eu poria essa média aqui. Se alguém entendeu dentro aqui do que ele se propõe. Aqui fatura 1.3, não entendi o que é isso. Comprimento 16. Enfim, ele usa uma outra linguagem que eu desconheço. Mas de qualquer maneira, usando essa padronagem que eles têm aqui, a gente consegue fazer bastante coisa. A média móvel é simples. Então
eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, porque a próxima terça-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai falar justamente, comparar as bandas de Bollinger com o Keltner. Então, primeira coisa é saber se vocês entenderam o conceito aqui de Keltner. Se não entendeu, não adianta nem comparar. Tá certo? Olha aqui que interessante. Abriu fora, praticamente fechou dentro. Nesse dia aqui não faz nada. Ele rompendo é a mínima desse dia aqui. A mínima foi 57,72. E a massa mínima que ele fechou aqui é a 72. 72 não entra porque ele tem que romper 72. No dia seguinte abriu com gap para fora, veio para dentro, acabou dando um resultado. Aqui não foi legal, não entra. Abriu fora, abriu dentro. Enfim. Por quê? Porque numa situação como essa ele acaba derivando demais. Então se ele faz uma operação típica, olha só. Operação típica, passa alguns dias testando. Pô, ele vem para baixo com tudo. Bando superior, bando inferior. Aqui não foi tão bonita, mas também acabou dando muito certo. Tá certo? Então quando ele não é muito típico, ele deriva dentro. Aqui, essa aqui, beleza. Abriu fora, abriu dentro, mas aí depois ele voltou, ficou nesse vai não vai. Aqui também ficou meio, alguns dias não foi tão bonito, mas acabou vindo. Essa aqui veio testando, abriu fora, fechou fora, ficou nesse vai não vai, também não foi típico, mas acabou indo. Então algumas vezes ele vai, outras, olha só aqui por exemplo, veio testando aqui, fechando fora, abriu fora, abriu dentro, no dia seguinte, pá, lá dentro, lá em cima. Então é bem simples, uma estratégia bem simples. A gente pode usar um gráfico de 30 minutos. Acho que ele não vai botar as bandas aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tirar aqui essa média de 8. Aqui no gráfico de 30 minutos, por exemplo. Nesse caso aqui funcionou bem. Nesse caso aqui funcionou bem. Aqui meio esquisitão. Porque o interessante não é que ele fique lá fora, muito fora, entendeu? Ele fica aqui, por exemplo, nesse caso aqui, foi, testou, abriu fora, abriu dentro. Meio esquisito, mas acabou vindo. Olha só, aqui deu uma compra legal. Olha só aqui, olha só que bacana. Pá, foi lá em cima. Aqui foi espetacular. Vem vindo, testando, foi embora. Explodiu pra cima. Joga a linha de tendência de alta. Quando ele rompeu ali, pulou fora. Aqui acabou vindo. Quanto mais longe do preço atual a gente vai saindo, quanto mais longe a gente vai, ele vai acabar estreitando. Isso aqui também é volatilidade, como banda de Bollinger. É a questão de jogar uma média móvel simples aqui. Até depois, vou botar aqui no diário outra vez. Até tentei jogar uma média simples aqui, mas não funcionou direito não. Pegar aqui, por exemplo, de 9 períodos. Botar em vermelho aqui. Aí quem tem que fazer? Tem que ficar olhando para ver se vai, se não vai. Vou botar aquela de 8.
enfim, na verdade a média a interna deveria ser a metade do caminho das duas. E é esse que é o problema aqui. Não é simplesmente jogar uma média móvel dentro. Uma média de quanto? Vou botar aqui de 20 períodos. Olha a distância aqui. Não é a metade. Mas está muito próximo. Deixa eu ver aqui 21 períodos se funciona. Então aqui na verdade é muito pouco científico isso aqui. Não tá bem no meio, né? Não tá bem no meio não. Aqui. Tá meio esquisito. Você botou 10, vamos ver se... Quer ver uma coisa? Deixa eu ver uma coisa aqui. 10. Deixa eu botar 2 aqui. Isso aqui deve ser desvio padrão. Não ficou bom não. Eu acho que daquele jeito ficou melhor. E aqui deu uma furada. Não concretizou, mas aqui concretizou. Você vê aqui que tinha dado uma compra nessa padronagem, não deu. Mas você acaba entrando por outro motivo, não por Keltner. Você vê que as altas acabam ficando muito tempo fora, né? Deixa eu ver aqui aquelas altas que a gente trabalhou. Aqui ficou muito tempo fora. Não pegamos nenhuma daquelas altas. Bom, eu já botei 10 aqui, gente. Tá aqui. Tá aqui 10. Mas enfim, eu vou fazer uns testes aqui com esse tipo de calibragem aqui. E a gente, quarta-feira, terça-feira que vem, vou fazer uma comparação de Keltner e bandas de Bollinger. A gente vai ver que elas são muito parecidas em vários aspectos. Eu particularmente gosto mais de bandas de Bollinger, mas Keltner também pode ser bem interessante. Vamos remover. Então, aqui eu ponho 10. Exatamente o que eu fiz, passarela. Só faltou botar uma... Aqui deu uma entrada legal. Aqui deu uma entrada esquisitona, né? Aqui até que deu uma entrada boa. Você vê que ele passa muito tempo sem dar entrada boa. Aqui deu uma entrada boa. Aqui, pelo Keltner, não deu entrada. Essa estratégia vale. Elas são
muito parecidas. Muito parecidas. A banda de Bollinger enfim, não tem esses cortes diretos aqui assim. Ele tem um W que é muito comum. Normalmente ele sobe, realiza, para depois voltar a subir. 75% das vezes ele faz um W ou ele arma um pivô para subir, tanto para cima, tanto de baixo para cima como de cima para baixo. Mas tá tranquilo, tá. Bom, o importante é que vocês pegaram o conceito, né? O pessoal tá mexendo aqui porque o interessante é você ver a média aqui dentro. É em cima dessa média que as duas derivam. Aqui ele mostra de uma maneira um pouquinho diferente. Gente, 6 horas 55 minutos, quase 7 horas da noite. Vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer a participação de todos. Obrigado, Passarela, pela participação. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente está no nosso chat. E na terça-feira que vem, a gente vai fazer uma comparação dos dois. Botar um do lado do outro, mesmo gráfico, um do lado do outro, e vamos ver o que eles têm de semelhança e o que eles têm de diferente. Tá certo? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Boa noite e até amanhã.